Érica sabe. A pastora Érica sabe. Livro de Atos. O livro de Atos, queridos, foi o primeiro livro da história da igreja cristã. Vocês sabiam que Lutero, quando fez a tradução, Lutero, por ser um seminarista, padre, ele traz para nós aqui algumas curiosidades, não é isso? Porque o livro de Atos, ele fecha as epístolas dos evangelhos. Ele registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. E ele não tem conclusão, porque a história da igreja continua até nos dias de hoje, que não se fundou. Porque Jesus ainda não veio buscar a igreja, não é verdade? Então, o livro de Atos, ele é para ser estudado como uma história distante, uma história remota, como se algum ancião estivesse te contando uma história acerca do que o Senhor realizou e pediu que fosse feito, através de algumas pessoas que ele alcançou, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é o que eu vou falar hoje sobre ele, ele recebeu um chamado da forma mais dura. Como é que você tem conduzido o seu chamado quando Deus determinou que você teria que, de fato, se anular para viver um evangelho genuíno? Eu não entendo como as pessoas falam assim, meu apóstolo. Como é que é possível viver um evangelho sem renúncia? Eu não consigo entender isso. As pessoas têm adaptado o evangelho, aos tempos de hoje, e não constrangendo as coisas rudimentares no evangelho. Porque a grande verdade é que o nosso papel é fazer isso. É pegar o que hoje está sendo vivido fora da palavra e trazer as pessoas para dentro da palavra. Ainda que ela tenha sido escrita há mais de 2.600 anos, ela cabe perfeitamente para os dias de hoje. Ontem eu e a minha esposa, a gente estava ministrando na vida de um casal, na hora do almoço, e esse casal compartilhou de algumas curiosidades conosco, e nós falamos para eles assim: é possível manter um matrimônio longe do Evangelho? É possível manter um matrimônio sem colocar Deus no lugar de honra dentro do matrimônio? É impossível. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, geramos uma criança chamada ego dentro do nosso ser e colocamos ele em prioridade na nossa caminhada, porque cremos que os nossos pensamentos são melhores e maiores que os pensamentos de Deus. Lembra de Isaías 55? Quem sabe o que diz Isaías 55? Abra aí, Isaías 55. Projeta aqui, meu pastor Lucas. Primeiro? Olha lá. Essa não é a palavra de hoje, não, só para vocês entenderem. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem com. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Olha que maravilha. Isso aqui chama-se provimento de Deus. É só para você entender que o seu trabalho nunca te sustentou, mas sempre em Deus. Continua. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão
e o seu trabalho árduo naquilo que ele não satisfaz? É uma pergunta. Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Chega a ser poético, né? Mas é uma verdade. Isso aqui não é frase formada, não. Vai. Deem-me ouvidos. Essa parte é importante, hein? Escutem o que eu estou dizendo. Deus está falando através do profeta maior. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me. Ouça-me para que a sua alma viva. Então farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a quem? Davi era segundo o coração de quem? Davi pecou? Deus perdoou, mas não abriu mão da fatura. Davi pagou o preço. Tudo será cobrado. Por isso que é importante ouvir a Deus. Vai. Veja, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que não conhecem e nações que não o conhecem. Se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Vai vendo. Busquem quem? Senhor. O Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Aleluia. Agora vai chegar a parte que é muito importante, que eu sou muito alcançado por ela. Que o ímpio abandone o quê? Então, aquilo que nós geramos, como eu falei agora há pouco, não é importante. Porque os pensamentos de Deus são melhores e maiores que os seus e os meus juntos. Ok? Por isso que ele fala, abandone o seu caminho. O homem mau, os seus pensamentos. Provérbios 16, verso 1 fala, do coração do homem procede o quê? Mas a resposta vem dos lábios de quem? Vai vendo. Por isso tem que abandonar os pensamentos. Volte-se ele para quem? Que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara quem? Uma triste ilusão você ficar construindo a sua rotina, a sua pegada. Criar um nome agora falando o seguinte: nós temos que ter uma meta. E ainda põe Deus no rumo, né? Deus trabalha com meta. O poder do auto-engano é uma coisa vergonhosa. Você se sabota acreditando que os seus pensamentos, os seus planos são maiores e melhores que o de Deus. Não façam isso. Não façam isso. Vocês estão negociando o tempo com Deus. Vocês estão negociando Deus. Ele te fez, Ele te formou desde o ventre da sua mãe. O poder é dele, está com Ele. E Ele é Deus para manter a sua vida, a sua caminhada, para te sustentar, para te fortalecer. Glória a Deus. Para dizer para você, o seu esforço não alcança os objetivos que eu tenho para você. Mas o seu coração, lembra que ele estava falando para Davi, o seu coração, se for segundo o coração de Deus, Ele te abençoa. As bênçãos dele vai chegar até você dormindo, sem fazer força. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Eu não sei se vocês têm vida com Deus ou caminham com Deus, mas cada um sabe da sua vida com Deus, não é verdade? Mas eu sei da minha vida com Deus. E quem me conhece sabe que é Deus que me mantém de pé. E as pessoas olham para mim e ainda me julgam achando que eu tenho alguma coisa. Eu não tenho nada, porque tudo que vem a mim pertence a Deus. E Paulo, antes de ser chamado, que é o cenário de hoje, ele entendeu isso. Mas precisou passar por uma cegueira temporária. Ele precisou sentir temor, medo de permanecer cego, até então se apresentar diante daquele que Deus escolheu para que as escamas dos olhos caíssem. E aí Paulo começa a ter uma vida com Deus. A gente não precisa obedecer um chamado passando por isso. Não. O bispo Diogo mandou um vídeo lá no grupo lá da alegria de um povo recebendo uma Bíblia traduzida para a linguagem deles, que antes tinha alguém traduzindo, meu apóstolo. Entende? A alegria do povo. Nós temos a liberdade de pregar, de falar do amor de Deus, e as pessoas não têm sequer a preocupação de vir no estudo bíblico. Como é que você vai pregar o que você não sabe? Como é que você vai aprender se não estuda? Você confiaria a sua vida a um cirurgião que não estudou, colou a vida inteira e pegou um certificado de medicina para operar o seu coração? Ou você desejaria ser operado por um especialista, um conhecedor daquilo do qual ele se prontificou a fazer? Eu preferiria, eu sei que Deus é o cirurgião, mas a palavra fala que é dado a cada um aquilo que cada um merece, e cada um vai colher o que plantou. Nós temos escolha do que plantar, mas não temos escolha do que colher. Então a gente quer estar sempre na mão do melhor, do especialista. E o especialista para mim é Jesus. Foi o que me operou inúmeras vezes. E todas as vezes que eu estava lá na sala de cirurgia, eu fazia a confissão de fé. Senhor, a Ti consagro meu corpo, minha alma, meu espírito, porque de nada me adianta isso. Estou nas Tuas mãos, porque homens não têm capacidade de fazer por mim o que o Senhor faz. Então usa esses queridos de branco aí do jeito que o Senhor quiser, e que eu permita acordar onde o Senhor permitiu. Eu acordava, sabe aonde? Num quarto com uma enfermeira gritando: acorda, acorda, acorda. Eu falei: pode ser mais suave. Eu já estou acordado. Porque ela sacode a gente, se a gente estivesse morrendo. Por que eu estou dando essa introdução para vocês? Porque nós somos chamados por Deus a todo instante. Cada um naquilo que faz de melhor. Cada um exercitando o seu melhor no chamado. Mas nós não obedecemos a Deus quando Ele nos chama. Porque nós fazemos o que nós queremos, não o que Deus tem para nós. Os meus pensamentos são melhores e maiores que os vossos pensamentos. Ele diz para Isaías. Diz ou não diz? Está lá. Os caminhos que ele escolheu para mim é melhor do que todo mundo está oferecendo. Então, para que eu vou me preocupar? Para que eu vou andar assustado, temeroso? Não. Eu estou dando murro em ponta de faca. Quando eu falo eu, não é assim eu não. Eu falo vocês, tá? Porque eu já fui alcançado por Deus e entendi que não adianta eu colocar minha vontade que Ele fala. Nunca será. E você viver na dependência de Deus, tem coragem. Porque você não sabe como vai terminar o seu dia, nem o que você vai comer, nem que hora você vai dormir. É, Jesus, é desse jeito. Ontem eu marquei tomar um café na casa do meu inimigo.
Não consegui chegar na casa do meu inimigo. Eu tenho que tomar um café na casa dos inimigos, que é para poder amar o inimigo. Jesus não falou? Não é assim? Cheguei em casa 2 da manhã, eu tinha previsto chegar até meia-noite. Mas o mistério foi muito maior do que o que eu planejei. Por quê? O que Deus planejou para mim foi muito melhor do que eu tinha planejado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Compreenderam? Então veja só. Nesse livro de Atos, escrito no ano de 62 depois de Cristo, e é uma data provável, isso está, querido. Nós vamos entender aqui no capítulo 9, abre aí comigo aqui, por favor. Atos capítulo 9. Vocês que gostam de registrar aí, nós vamos meditar na conversão de Saulo, tá? Eu vou ler aqui um cenáriozinho, e aí eu vou interromper, fazer os comentários e a gente faz assim, amém? Porque até aqui em Isaías eu já poderia ter finalizado, só para vocês entenderem que vocês não têm vontade. E parem de trocar Deus pelo seu trabalho, não barganhe o seu tempo, priorize o estudo bíblico, o momento de estar na congregação, estar próximo do seu pastor. Você tem muito que ganhar com isso, porque senão sabe o que vai acontecer? Você trabalha e nunca vê o fruto do seu trabalho. Sempre vai estar faltando dinheiro, sempre vai estar endividado, sempre vai estar cheio de mazelas. Isso não é punição minha não, queridos, é consequência. Se você dá mais ao Espírito, o Espírito te fortalece. Se você dá mais à carne, a sua carne fica mais forte que o Espírito. E Gálatas capítulo 5 falou que um milita contra o outro, eles não vão caminhar juntos. Então você tem que escolher a quem servir, ou a Deus ou a Mamon. Eu escolhi Deus. Glória a Deus. E não me arrependo. Dói, requer renúncia, desprendimento. Não posso amar mais minha mulher e meus filhos do que a Deus, porque senão Deus toma eles de mim. A contabilidade de Deus é simples. Obedece a Deus e todas as coisas conspiram para o bem. Vamos lá. Versos 1. Projetei. Essa aqui é Almeida Corrigida e Fiel. Aqui está em NVI, né? Manda aí. Obrigado. Está lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a quem? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Gente, palavra-chave, luz do céu. É massa, né? Eu amo ler Bíblia, porque você vai lendo e Deus vai te dando chaves que brilham. Luz do céu. A luz só pode vir do céu, querido. Glória a Deus. Amém. E o menor facho de luz sobressai a qualquer trevas. Então, o que veio do céu senão uma luz? E ela brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra. Levantou-se da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para onde? Para Damasco.
Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado o quê? Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te. Gente, é lindo isso. Deus está pedindo um favor aqui. E eu vejo os cristãos hoje, quando a gente dá um comando, fica todo melindroso, né? Não vou fazer não, sou empregado. Para servir a Deus eu não preciso obedecer meu pastor. Então rasga a Bíblia, querido. Porque Hebreus 13 fala que você tem que obedecer sim. Tem que estar submisso. Porque isso vai ser peso para você, não é para o pastor não. Então Deus ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes não, tá? Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Observa que Deus dá um endereço. A Bíblia, ela trabalha com endereços. O tempo todo com endereços. É para não ter dúvida. E viu entrar então um homem chamado quem? Ananias. Impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? Os cristãos foram separados, tá? Cadê? 14. E para que é que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os quais invocam o teu nome? Ele perseguia esses cristãos. Mas o Senhor lhe disse. Quem disse, queridos? Senhor. Então, observa. Eu gosto quando o Senhor fala assim. Gente, eu gosto de ser mandado por Deus, tá? Olha só. Vai! Antes ele falou o quê? Dispõe-te. Tem nenhuma palavra por favor aqui. Vai! Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Ele falou quanto lhe importa o quê? Sofrer. Vamos lá de novo. Quanto lhe importa o quê? Sofrer. Pelo nome de quem? Senhor. Do Senhor. Está achando ruim que a tua vida não está do jeito que está? Por quê? Se é uma determinação de Deus, o aprimoramento, a renúncia da carne, o domínio próprio só vem se você for treinado. Treinamento forte, vitória. Treinamento fraco, derrota. Se não está pronto para servir a Deus, não se posicione. Porque uma vez posicionada, é uma porta que tem fechadura por um lado só. Passei por ela e não revogo. Não tem como voltar. Aceitou a Deus, passou pelo batismo, está cheio de mimimi, por quê? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo está com letra maiúscula, é o Espírito do Senhor. Aleluia. O Espírito de Jesus Cristo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi o quê? Batizado. Glória a E Deus. depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido.
Então permaneceu aonde? Em Damasco, alguns dias com seus discípulos. Paulo, então, no versos 20, começa a pregar. Mas eu separei aqui algumas categorias para identificar os chamados. Eu quero que vocês meditem nessas categorias, da qual eu procurei vincular Paulo ao chamado. Por quê? Porque quando se fala de salvação, santificação, quando se fala de dons e serviço, que é a missão, a gente precisa entender esse processo. Ok? Ok? Nina, veja essa pastora Mônica também, que ela está de fora da igreja, eu não gosto. Então veja só. Paulo, ele foi chamado por quem? Mas foi chamado para levar a boa nova e libertar o cativo do cativeiro. Então, uma vez liberto, ele salva. Põe ela sentada, por favor. Pois é, põe ela sentada. Não adianta. Pastor, eu te entendo, tá, querido? Minha esposa sofre da mesma bênção. Há um propósito nisso aí, só dá glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Isso. Agradecer. Agradecer na dor para vir um refrigério. Então, houve um convite de Deus que fez toda a humanidade se arrepender. Foi ou não foi? Esse convite é o quê? Deus te chamou a receber o perdão. Se Deus te chamou a receber o perdão, não há salvação se você não perdoa. Eu vou repetir, porque eu não escutei um amém. Não há salvação se você não perdoa. Amém. E perdoar não é desejar que o outro fique longe de você. Não, é se relacionar com ele. Porque Jesus falou, ama teu inimigo. Não tem como amar à distância. Não tem como acolher à distância. Não tem como abraçar à distância. Então é preciso você exercitar o perdão, e Deus não impôs condições. Você tem que perdoar, não importa o pecado. Com exceção daqueles que a Bíblia nos orienta, né? A Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito do Pai, essa você vai chorar. Amém? Mas Deus é Deus, Ele pode então mudar isso. Então, o perdão, ele não envolve o que você tem que perdoar. Quando você está oprimido, como está em Mateus capítulo 11, versos 28, opressão. Isso drena a sua energia. Como é que você administra essa opressão? Agradecendo a Deus, percebendo que você está oprimido, você dobra o seu joelho e ora a Deus e pede essa libertação? Ou você blasfema, você lamuria, você reclama e começa a dizer que nada está bom, que tudo está ruim, pelas suas pernas, pela sua vontade, pela sua ação, pela sua decisão? Você não olha isso. Você olha a situação, mas não vê que foi você que gerou essa situação. Normalmente as pessoas querem manter uma vida ostentada por uma coisa chamada ilusão. Você quer gerar uma coisa que você não tem condição de ter, de ser. E aí você acaba metendo os pés pela cabeça e se endividando. E fica oprimido porque não consegue pagar suas contas. E aí você começa a negociar Deus, porque você tem que pagar as contas, mas você esqueceu que Jesus se propiciou da sua condenação, da sua iniquidade, do seu pecado. E você não dá honra maior àquele que te sustenta, que te mantém. Você dá honra maior àquilo que você acredita. Esqueceram de Isaías 55. Muda o seu pensamento, queridos. Muda a sua forma de pensar para que a sua vida tenha um novo significado.
Aleluia. Glória a Deus. Então, Paulo foi chamado a salvar pessoas, chamado para a salvação. Mas ele também foi chamado para a santificação e para discipulado, para ensinar. Como é que você vai ensinar o que você não aprendeu, o que você não aceitou? Você recebe a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, mas você não pratica a palavra de Deus, porque não quer viver como Jesus viveu. Ele não preocupava onde ia repousar o corpo. Ele não preocupava o que ia comer, o que ia beber. Mas ele sabia que Deus o sustentaria. Aleluia. É viver como Jesus viveu, é isso. Você é chamado a viver como Jesus viveu. E muitos chamam isso de miséria. Eu não chamo de miséria porque eu não vi em tempo nenhum na Bíblia falando que Jesus passou fome. Não. Quando ele fez o jejum, ele fez por opção. E não foram 4 dias. Aleluia. Jesus prestava serviço para quem? Para Deus. Ele e algum dos discípulos deixaram de comer? Deixaram de dormir? Deixaram de ter dignidade? Então, viver como Jesus viveu é um chamado para aprimoramento do seu caráter e testemunho através das suas atitudes. Então, se você não tiver experiência com Cristo, que testemunho de cristão você dará? Então, Paulo, nesse chamado de salvação, ele então aprende que a santificação é se separar para ter uma vida com Cristo e viver como Cristo. E aí, então, ele discipula as pessoas, ensina as pessoas o que Deus determinou, mas dando testemunho pela própria vida. Não testemunho do milagre dos outros, dos feitos dos outros, mas o que Deus realizou através dele. Diga amém. Amém. E aí, então, Paulo, na sua capacitação pelo Espírito Santo, para exercer a função do qual Deus o chamou, ele então edifica diversas igrejas. Nós somos igrejas. Cada vida que você alcança para Jesus, você formou, edificou uma igreja cristã naquele coração. E essa igreja vai multiplicar para outras igrejas. Mas a quem você tem falado de Jesus Cristo? Se é que tem falado. Não apóstolo, eu vejo pessoas falando assim: eu vou pregar em uma outra nação, eu vou cumprir missão em uma outra nação. Mas e a casa? E a família? Todos foram alcançados? Você tem pregado para sua parentela acerca de Cristo? Ou você tem falado: eles não querem ouvir acerca de Deus, eles não querem saber acerca de Jesus? Tudo bem. Você falhou na sua missão. Você está cuidando do seu umbigo, dos seus interesses. Deus não pediu que você se cansasse. Não, Ele te chamou para sofrer por Ele, pelo Evangelho. Assim como Paulo fez. Eu não escutei um amém. Amém. Então, esse ministério do qual Deus deu a Paulo através do serviço, Ele o capacitou através dos dons. Então, Ele deu sim um trabalho, um ministério de liderança em tempo integral. Você sabe quem trabalha para Deus em tempo integral? Quem é que sabe? É só diminuir, meu irmão. É porque nós ganhamos um ar-condicionado tem alguns anos e está lá embaixo, desligado. E não foi falta de pedido para ligar, não. Mas é que o ministério da palavra viva não está sendo em tempo integral.
porque eu já pedi para instalar. Aí a gente fica mais à vontade. É só um lembrete aí, os responsáveis por isso, tá? Eu falei, os responsáveis. Eu tenho muitos aqui. Então, quem é que trabalha em tempo integral para Cristo, como Paulo, depois de chamado e alcançado, capacitado pelo Espírito, faz? Abre aí, Efésios 4, capítulo 11, pastor. E ele mesmo deu alguns para quê? Apóstolos. E alguns para? Profetas. E alguns para? Evangelistas. E alguns para? Pastores. E que mais? Professores. E professores. Eu acrescentaria aí, não na Bíblia, tá? Mas de acordo com outras traduções, entraria mestres, evangelistas e missionários. Amém, queridos? Amém. Tempo integral. E aí, a gente ainda encontra algum enviado de Gadara para falar mal do pastor. É impressionante isso. Ainda acha tempo para falar mal de quem está disponível para Deus 24 horas. Pode um negócio desse? Que direito esse enviado de Gadara tem? Se não tem tempo nem de vir ao culto, nem de participar do estudo, nem de evangelizar a própria casa, a própria família, e ainda se acha no direito de fazer comentário. Eu quero dizer para vocês que existem 2 livros que serão confrontados no grande dia: o da vida e o da morte. E tudo que nós falamos ou fazemos está sendo registrado nesse livro. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, porque de Deus não se zomba. E Ele está anotando tudo. E você será cobrado. Não por mim, e nem pelos pastores, sacerdotes que estão sobre a terra, mas pelo próprio Deus. Amém? Amém. Então, cuidado aí, viu? Porque se você não estiver fazendo o que está em 1 Pedro 4,10, abre aí, por favor, pastor. Tem em voz alta assim, 1 Pedro 4,10. Não escutei. Como recebeu o dom e visse o mesmo valor, com bons mordomos da Traduzindo, serviam ao outro, cada um conforme o dom que recebeu. Você está servindo a quem? Você está sendo mordomo aonde? Na sua congregação? No seu trabalho? Queridos, se vocês não mudarem um pouquinho a forma de pensar, vocês não serão libertos do pecado, não alcançarão a salvação, vocês não serão transformados, porque nunca estarão separados, porque estão vivendo sempre as concupiscências da carne, e nunca serão usados por Deus, porque vocês não estão disponíveis para Deus. Queridos, vocês que nos assistem, eu vou realizar a ceia agora. Espero que você tenha sido alcançado e entendido que os seus projetos, os seus planos, se não for os projetos e os planos de Deus, você vai caducar tentando, porque não vai acontecer. Obedeça o chamado. Deus te formou, te fez com um propósito. Glória a Deus. Não a servir a si mesmo, mas servir a Deus sobre todas as coisas. Medita em Mateus capítulo 6, versos 33, para que você entenda que todas as promessas, tudo aquilo que Deus disse que viria até você, lhe será imputado. Boas, sempre para Deus, ou difíceis para você na desobediência. Deus abençoe.